Nesse vídeo eu vou estar comentando alguns exercícios com os conceitos de razão e proporção. Aqui está o exercício de uma forma resumida. O exercício diz o seguinte: num total de 45 questões, eu obtive 30 acertos. Qual a razão entre o número de acertos e o total de questões? Bom, nesse caso aqui eu já tenho tudo que eu preciso do próprio enunciado. Tenho a quantidade de acertos e tenho o total de questões. A única coisa que eu tenho que lembrar quando eu uso o conceito de razão é a ordem. A ordem é acertos por total. Então a razão é a quantidade de acertos pelo número total de questões. Nesse caso, a quantidade de acertos foi de 30 e o total de questões 45. Então a razão é de 30 para 45. Efetuando aqui uma simplificação por 15, eu vou ter uma razão de 2 para 3. Então essa é a resposta final, ou seja, nesse caso, a razão é de 2 para 3. Ou seja, a cada 3 questões eu acerto 2. Já nesse outro, nós temos 42 alunos. Dentre esses 42, 27 são meninos. Ele quer saber a razão entre o número de alunos e o número de meninas. Então é alunos por meninas. Bom, a quantidade de alunos eu já tenho aqui, são 42. Então, o antecedente dessa razão é 42. Agora, aqui eu tenho o número de meninos, mas se eu tenho o número de alunos e o total de meninos, se eu fizer a subtração, 42 menos 27, o restante vai ser a quantidade de meninas, que é o que eu preciso para colocar aqui embaixo na minha razão. Então, nesse caso, nós vamos ter um total de 15 meninas. Então, 42 menos 17 vai dar 15. Então, a razão é de 42 para 15. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma simplificação por 3. 15 por 3 vai dar 5. 42 dividido por 3, o 4 vai dar 1, sobra 1. 12 vai dar 4. Então, quer dizer que a razão citada nesse caso é de 14 para 5. Já nesse outro exemplo, ele é um pouco diferente dos outros dois. Ele não é tão direto igual aos outros dois exemplos anteriores. Eu tenho aqui o total de alunos, que é 800, e ele tem também no enunciado a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Aqui diz que a razão entre meninos e meninas é de 7 para 9. Tá? Eu só vou representar aqui meninos por H e meninas por M, só para facilitar aqui, para não ter que ficar escrevendo os nomes toda hora. Então, olha só, nesse caso aqui, traduzindo essa razão, eu tenho que a quantidade de meninos, que é H, para a quantidade de meninas que eu chamei de M, isso é 7 para 9. E eu sei também que se eu pegar a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas, isso me dá um total de 800. Bom, esse aqui, vocês viram no outro vídeo que eu expliquei o conceito de razão e proporção, que o que eu tenho que fazer aqui é uma multiplicação cruzada, porque aqui eu tenho uma igualdade, então isso é uma proporção. Então, se eu faço a multiplicação aqui, eu vou ficar que 7 vezes o número de meninas é igual a 9 vezes o número de meninos. Só que eu mostrei uma questão importante para vocês lá, que vai facilitar na hora de resolver, que é o seguinte: quando você tem uma proporção, esses termos aqui, ó, eu posso trocar de lugar, que isso não faz diferença. Então, eu poderia montar isso aqui assim, ó, H está para 7, assim como M está para 9. Bom, em que isso vai me facilitar? Porque aí tem uma propriedade da proporção, que eu também falei nesse outro vídeo, onde, se eu somar isso aqui, o que vai dar? Aqui a quantidade de homens mais mulheres. Esse resultado eu tenho que é 800. Vai ficar 800 está para 7 mais 9, 16. Esse valor aqui, ele continua sendo proporcional a esse H por 7 e continuaria sendo proporcional a esse M por 9. Então, nesse caso, como eu quero o número de homens, eu vou pegar esse 800 por 16 e vou colocar que ele é proporcional a H por 7. Bom, aqui dá para fazer uma simplificação. Esse 800 e esse 16 dá para simplificar.
Então vamos simplificar isso aqui por 8 inicialmente, tá? Simplificando por 8, aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 2. Obviamente, se eu tivesse feito a simplificação direto por 16, eu já chegaria no resultado final, tá? Então aqui eu simplifiquei primeiro por 8. Agora dá para simplificar esses dois aqui por 2. Então se eu simplifico aqui por 2, aqui vai dar 50 e aqui vai dar 1. Ou seja, ficou 50 está para 1, assim como H está para 7. Então, se eu faço o produto, eu tenho que H é igual a 7 vezes 5, 35. Portanto, eu tenho um total de 350 meninos. Então, tem 350 homens nessa sala. Nesse próximo exercício, ele diz que eu tenho um elástico de 30 centímetros de comprimento e que foi dividido em dois pedaços. Eu vou chamar esses pedaços de P1 e P2. E eles falam que esses dois pedaços, P1 para P2, está na razão de 5 para 6. Ou seja, o P1 dividido por P2 é 5 por 6. Esse aqui é bem parecido com o anterior. O que eu vou fazer? Então, P1 está para P2, assim como 5 está para 6, que é o dado do exercício. Eu vou trocar esses dois de lugar. Eu posso fazer isso porque esses dois números vão se multiplicar. Então, eu posso colocar que P1 está para 5, assim como P2 está para 6. Aí eu vou usar aquela propriedade. Se eu somo aqui em cima e se eu somo aqui embaixo, o resultado continua proporcional a esse e continua proporcional a esse. P1 mais P2 é a soma dos dois pedaços, ou seja, dá o total do elástico, que é 30. 5 mais 6 vai dar 11. Então, 30 por 11 vai ser igual a P1 por 5. Então, o que nós temos nesse caso aqui? Nós temos que 11 P1 é igual a 30 vezes 5, ou seja, 150. Então, nós tiramos que P1 vai ser 150 dividido por 11. 150 dividido por 11 vai dar aproximadamente 13,64. Então, eu sei que o primeiro pedaço tem aproximadamente 13,64 centímetros. Já o próximo pedaço, basta fazer 30 centímetros menos 13,64. Ou eu resolvo novamente essa proporção, só que ao invés de igualar a P1 por 5, igualando a P2 por 6. Então, nesse caso, fazendo a subtração, aqui vai dar 6, aqui vai dar 3, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 1. Então, eu tenho que o meu pedaço P2 ele vai ter um total de 16,36 centímetros. Já esse próximo exercício é bem parecido com o anterior, até o valor é o mesmo. Olha só, a razão entre as idades de dois irmãos é de 5 para 6. Então, vamos chamar esses irmãos de I1 e I2. Então, eu sei que se eu fizer I1 por I2, isso vai dar 5 para 6. Tá? E a soma das idades dos dois é 33 anos. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou trocar esses dois de lugar. Vai ficar I1 por 5 e I2 por 6. A propriedade, se eu somar aqui e se eu somar aqui, esse resultado vai se manter proporcional. Então, eu tenho I1 mais I2 é a soma das idades, que é 33 anos. Dividido por 5 mais 6 por 11. Isso aqui vai ser proporcional a I1 por 5 e também proporcional a I2 por 6. Aqui dá para simplificar por 11, vai dar 1 e 3. Então, eu tenho que I1 vezes 1 é I1, 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho que o irmão 1 ele tem 15 anos. Para descobrir qual a idade do irmão 2, é só pegar 33 e subtrair 15. Então, nesse caso aqui, nós temos 18. Ou seja, o irmão 1 tem 15 anos e o irmão 2 tem 18 anos. Obviamente, se eu somar, o resultado aqui é os 33. Bem parecido com o anterior, esse outro exemplo, a razão entre a idade do pai e da mãe é de 12 para 11. E a soma das idades é 115. Qual a idade de cada um? Então, vamos novamente. A razão entre a idade do pai e da mãe.
tá? É de 12 para 11. Então aqui a ordem importa. É pai e mãe. Então, pai foi falado primeiro, vai na parte de cima. Mãe foi falado depois, vai na parte de baixo. Faço aquele mesmo procedimento, posso trocar esses dois de lugar. Então vai ficar P está para 12, assim como M está para 11. Então, nesse caso, se eu somar as idades aqui e somar aqui, isso vai manter proporcional. P mais M é a soma das idades, que é 115. 12 mais 11 vai dar 23. Isso continua sendo proporcional a P por 12 e continua sendo proporcional a M por 11. Aqui dá para simplificar, então dá para simplificar exatamente por 23. Simplificando por 23 vai dar 1 e 115 é 5 vezes 23. Então, nesse caso, feita a simplificação, fazemos o produto. Então, eu tenho que P vezes 1 é P, 5 vezes 12, 60. Então, isso significa que o pai tem 60 anos. Bom, como a soma das idades é 115, então se eu pego 115 e tiro 60, eu fico com um total de 55 anos, ou seja, essa é a idade da mãe. Então, pronto, o pai tem 60 e a mãe tem 55. Novamente, outro exercício na mesma pegada, ele diz que a proporção, a razão entre... Novamente, outro exercício na mesma pegada dos anteriores, onde ele diz que a razão de produção entre a quantidade de panelas e a quantidade de tampas é de 9 para 10. Ou seja, para cada 9 panelas foram produzidas 10 tampas. Aqui ele diz que o total de unidades produzidas foi 2.280. Ou seja, esse 2.280 é o total de panela mais tampa. Quantas panelas e quantas tampas foram produzidas nesse dia e nessa unidade. Bom, então eu tenho que P, que é a quantidade de panelas, sobre T, que é a quantidade de tampas, é 9 para... Bom, nesse caso nós vamos fazer aqui aquela troca entre esses dois, para que as duas variáveis fiquem na parte de cima, para a gente usar aquela propriedade que a gente já vem usando nos exercícios anteriores, que é de somar os valores. Então eu tenho que, nesse caso, vai ficar P está para 9, assim como T está para 10. Lembre-se que se eu somar aqui e se eu somar aqui, isso vai dar P mais T, que é 2.280, o valor total das unidades produzidas. E aqui vai ficar 9 mais 10, vai dar 19. Isso é proporcional a isso e também é proporcional a isso. Vamos fazer aqui proporcional a P por 9. Então, nesse caso, 2.280 e 19 vai dar para simplificar por 19, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 120. Então, nesse caso, se eu fizer a multiplicação, eu tenho que P vai ser igual a 9 vezes 120. Então, vai ficar 0, 2 vezes 9, 18, 1.080. Isso significa que foram produzidas 1.080 panelas. Se eu quero saber a quantidade de tampas, basta pegar o total, que foi 2.280, e tirar 1.080. Então, nós temos aqui um total de 1.200 tampas. Então, nesse dia, foram produzidas 1.080 panelas e 1.200 tampas. Bom, esse vai ser um pouquinho diferente do que a gente trabalhou desses últimos aí. Ele diz que um relógio atrasa 2 minutos por dia. Quantos dias seriam necessários para atrasar 1 hora? Então, o único cuidado que eu tenho que ter é aqui, ó. Aqui está em minutos, aqui está em horas. Aqui está em dias, aqui está em dias. Então, aqui eu não preciso preocupar. 1 hora é o equivalente a 60 minutos. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. 2 minutos é o que atrasa em 1 dia. Então, aqui eu estou colocando a quantidade de minutos e aqui eu estou colocando a quantidade de dias. Isso vai ter que ser igual. Ele quer saber quantos dias, então aqui x dias, para que atrase o quê? 1 hora, que é 60 minutos. Então, nesse caso, eu tenho que 2 vezes x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 2, ou seja, x é igual a 30. Então, seriam necessários 30 dias. Já esse exercício é um exercício clássico de divisão proporcional.
Ele diz que uma mãe reserva R$ 396 para dividir em partes proporcionais as idades de seus dois filhos, que têm 12 e 21 anos. Bom, nesse caso aqui, então, eu vou colocar que esse aqui que tem 12 vai receber uma quantia X e esse aqui que tem 21 vai receber uma quantia Y. Como é uma divisão proporcional, ou eu poderia dizer também diretamente proporcional, como que funcionam os exercícios que envolvem divisões proporcionais? Nós temos o valor recebido, que é X, se ele é proporcional a 12, diretamente proporcional a 12, então eu monto X sobre 12. E o outro, o Y, é proporcional a 21, então eu monto X proporcional a 12, Y proporcional a 21. Fica dessa forma. Então, divisão proporcional, diretamente proporcional, é assim que eu faço. Eu pego as partes e monto sobre o valor proporcional ali. Nesse caso, as idades que é 12 e 21. Agora, isso aqui é parecido com o que a gente já vem feito. Por quê? Eu tenho que X mais Y é igual a 396. Porque X e Y é a quantia recebida por cada um. Mas se eu juntar as duas, tem que dar o total, que é o 396. Então, eu vou usar aquela propriedade, soma em cima e soma embaixo. Aqui vai ficar X mais Y, que é 396. Aqui vai ficar 12 mais 21. Nesse caso, nós temos 33. Isso continua sendo proporcional a X por 12, continua sendo proporcional a Y por 21. Aqui dá para simplificar por 33. Simplificando por 33 vai dar 1. 39 por 33 vai dar 1, sobra 6. 66 por 33 vai dar 2. Então, fazendo a multiplicação, x é 12 vezes 12, ou seja, x é igual a 144. Nesse caso aqui, eu vou fazer diferente dos outros. Eu vou continuar mantendo aqui esse valor, só que usando a forma simplificada. Olha só, 12 para 1, que é o 396 por 36, igual ao y por 21. Então, nesse caso, se eu fizer aqui o produto, eu vou ter que y é igual a 12 vezes 21. Então, multiplicando, vou ter 2, 4, 1, 2, 2, 5, 2. Ou seja, esse aqui vai receber um total de R$ 252. Se eu pegar esse 252 e somar com 144 do outro irmão, eu tenho o total de 396. Lembrando que esse 252 eu poderia fazer também pegando o total, que é 396, e descontando esse 144, eu chegaria nesse resultado. Bom, esse outro exercício vai trabalhar com maquete, ou seja, vai trabalhar com escala, tá? Então, nesse caso aqui, ele diz o seguinte: um prédio que tem 80 metros de altura, ele está representado nessa maquete com 48 centímetros. Eu quero descobrir nessa mesma maquete, um prédio de 110 metros de altura, quanto que ele teria na maquete. Bom, nesse caso aqui eu tenho várias formas de montar a minha proporção, tá? Eu posso montar a altura do prédio 1 dividido pela altura do prédio 2, e isso vai ter que ser igual. Isso, na realidade, tá? Então, real seria a altura real do prédio 1 e a altura real do prédio 2 vai ser o que está representado na maquete, ou seja, a altura desse prédio 1 na maquete dividido pela altura desse prédio 2 na maquete. Então, o que é a altura do prédio 1? A altura do prédio 1 é 80. A altura do prédio 2, 110, vai ser igual à altura do prédio 1 na maquete, 48 centímetros. O que eu não posso esquecer, ó, dentro do mesmo aqui está em metro, aqui também está em metro. Aqui vai estar em centímetro, aqui também vai estar em centímetro. Nesse caso, nem precisaria transformar, mas só tem que tomar cuidado na hora de fazer aquelas inversões, né? Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com as unidades na hora de fazer isso. Então, aqui, 48 está para x. Nesse caso, eu posso cortar o zero, que é simplificar por 10. Então, eu teria que 8 vezes x é igual a 48 vezes 11. 48 vezes 11 vai dar 528. Então, 8 vezes x é igual a 528. X é igual a 528 dividido por 8. De onde eu tiro o quê? 52 dividido por 8.
o que vai chegar mais próximo vai ser 6, que é 48, e vai sobrar 4. Portanto, 66 centímetros é a altura desse prédio 2 na maquete. Eu poderia montar também esse exercício usando o real dividido pelo desenho, tá? Como ficaria se eu montasse o real dividido pelo desenho? Então, o real do prédio 1 dividido pelo desenho do prédio 1 é o real do prédio 2 dividido pelo desenho do prédio 2. O real do prédio 1 é 80, dividido pelo desenho do prédio 1, que é 48. O real do prédio 2 é 110, dividido pelo desenho do prédio 2, que é x. Nesse caso aqui, ó, o 48 e o 80 dá para simplificar por 8. Aqui vai dar 10, 48 dividido por 8 vai dar 6. Então eu teria que 10 vezes x é igual a 660. Esse 10 passa dividindo, x é igual a 66 centímetros. Essa seria, então, aqui o valor da altura da minha maquete. Então perceba que você tem essas duas formas para trabalhar.